Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio especial aqui do canal do Cinemarden. Hoje o meu convidado é o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult. Aqui embaixo vai ter o link do canal, se você ainda não tiver inscrito lá, não deixe de conferir. Tem muitos comentários, muitas listas assim inusitadas que você não encontra em nenhum outro canal aqui no YouTube. Tudo bom, Lucas? Pô, que prazer, Marden, tudo bem? E valeu demais pelo convite. Estamos aí conversando já há algum tempo, né, para fazer isso acontecer, mas um prazer enorme estar aqui falando contigo, e falando de algo tão legal assim, né, para mim e para você também, com certeza, de um diretor tão importante assim. Nós vamos conversar sobre a carreira de ninguém menos que Stanley Kubrick. E vamos do comecinho mesmo, né? O Stanley Kubrick começa a trabalhar profissionalmente na fotografia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, como fotógrafo da revista Look. Fez várias fotos premiadas, fotos lindíssimas. Você encontra facilmente alguma dessas fotos na internet, tem livros também que trazem essas fotos, são realmente deslumbrantes não só pela qualidade, mas pelo olhar dele, né? E esse olhar Uhum. refinado, perfeccionista ao extremo, você começa a perceber também nos filmes que ele passa a dirigir a partir da década de 1950. Ele faz um primeiro filme, Medo e Desejo, em 1953, mas é um filme que ele próprio bancou com a ajuda do pai dele e ele próprio não vê esse filme como o primeiro trabalho. Não é, Lucas? É um filme meio completamente rejeitado por ele. É o Kubrick se formando, experimentando, começando, né? Então, é a mesma coisa. Vários diretores, o próprio Tarantino tem um filme que ele também não considera, né? Sendo o seu primeiro. E o Kubrick foi nisso, né? Ele mesmo produziu, mas é aquela coisa do ego do diretor, né? Ele quando já está lá na frente com tantas obras importantes, olha para trás, vê aquela pequenininha ali e fala: opa, não gosto disso aqui não. Pois é, ele chegou até a recolher esse filme e, por sorte, alguém guardou uma cópia e hoje a gente consegue conferir esse trabalho. Ele chegou até a ser lançado no Brasil pela Versátil, numa caixa especial dedicada ao Kubrick. Claro, se você compara com o que o Kubrick veio a fazer nos anos seguintes, Medo e Desejo é um filme que tem seus problemas, né? Mas se você compara esse filme com o primeiro filme de boa parte dos diretores, ele se revela bastante superior. Mas ele próprio considerava como o primeiro trabalho dele o filme que ele faz 2 anos depois, A Morte Passou por Perto. E é engraçado, né? Porque ainda só um comentário. Se a gente for pegar o Medo e Desejo, tem 1 hora de duração apenas, né? Se a gente for pegar as obras mais icônicas do Kubrick, elas são de quase 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas e tal. Então, só a partir do A Morte Passou por Perto que ele realmente falou: não, é aqui que é o meu pontapé inicial, né? E a gente estava conversando antes, né? Você falou que ainda assim não acha o filme com a cara do Kubrick que vem depois, né? É, Aquela pois é, assinatura dele, né? nessa questão eu acho que eu sou mais chato que o próprio Kubrick, ou mais gente do que ele próprio, porque para mim o primeiro grande trabalho dele, aquele trabalho onde eu consigo reconhecer aquele Kubrick que se tornaria conhecido depois, é o que ele faz no ano seguinte, em 1956, O Grande Golpe. Para mim, The esse Killing, filme muito é o bom. que já apresenta claramente aquelas características que seriam marcantes na filmografia do Kubrick. A identidade dele, né? A A maneira, assinatura. a assinatura, até as questões narrativas e tal, as características estão ali, né? Assim, por mais que ainda a gente veria nos grandes épicos, alguns anos depois, a escala dos filmes do Kubrick,
que viriam ao longo das décadas, mas The Killing em termos narrativos, de história e a identidade visual, né, de direção do Kubrick também marca bastante nesse filme. E já é visível, né, Lucas, no trabalho seguinte dele, já um ano depois de O Grande Golpe, com Glória Feita de Sangue, a evolução não só temática, mas narrativa, o domínio narrativo dele nesse filme de 1957, Glória Feita de Sangue, que é um drama de guerra, mas é um drama anti-guerra, preciso ficar bem, Uhum. que traz o Kirk Douglas no papel principal, num papel muito intenso, e é um filme que, pela temática que ele aborda, pela forma como ele faz essa abordagem, ainda hoje, passados quase 70 anos, ainda é um dos maiores filmes nesse grupo fechado de filmes contra a guerra, né? Ainda mais no momento Sim. que a gente vê constantemente esse conflito entre Rússia e Ucrânia, você vê um trabalho como Glória Feita de Sangue, é um filme que, Uhum. infelizmente, continua bastante atual, né? E bastante necessária a discussão que ele apresenta. E o Kubrick, ele tem vários filmes com essa temática, né, de guerra. Ele, desde o início até mais para o fim, ali, década de 80. E eu gosto muito de Glória Feita de Sangue porque ele é um filme. Beleza, ele tem essa coisa da guerra, do conflito, né, da violência, todo o subtexto, mas ainda assim eu acho um filme muito intimista, um filme muito de diálogo, né, um filme em que você não tem grandes campos gigantescos de guerra e tal, é uma coisa mais próxima do protagonista, do Kirk Douglas e de quem está ao redor, né, e da problemática do filme. Então eu acho que é um filme com um diálogo muito poderoso, muito esperto, né? E que dá a dimensão do perigo através das falas dos personagens, né? Então, eu acho que ele trabalha tudo isso muito bem no filme. E você percebe, né, que não são os generais que vão para o front, né? Os generais ficam lá discutindo, traçando estratégia, Exatamente, mas exatamente. quem está lá na ponta é aquele soldado raso, é aquele soldado de baixa patente, é aquele que Sim, sim. realmente põe a cara a tapa, né? Exatamente. Eu acho que o filme é sobre isso, né? É quem fica por trás da mesa decidindo, bolando estratégias e colocando o batalhão para morrer no campo, né? E vendo agora a distância, o Glória Feita de Sangue, e lembrando também do filme anterior, O Grande Golpe, Uhum, eu falei para você no começo da nossa conversa que, para mim, O Grande Golpe, mas principalmente Glória Feita de Sangue, são, uhum. para mim, os filmes assim marcantes do que a gente conhece hoje como filmografia de Stanley Kubrick. Até porque, se você analisar a filmografia dele inteira, você vai perceber uma característica, um tema recorrente que está Uhum. visível em todos os filmes que ele dirige, principalmente a partir de O Grande Golpe, que é uma descrença completa no ser humano. O Stanley Kubrick Ele, simplesmente não acreditava em redenção para a humanidade. é, O homem era o lobo do homem, tudo que acontecia de ruim no mundo, a culpa era do próprio homem. Ele não tinha esperança nenhuma de redenção no ser humano. Você percebe isso também, Lucas? total. Você pode perceber que a gente vai comentar os outros filmes, mas geralmente os protagonistas do Kubrick, eles estão indo em direção ao fundo do poço, muitas vezes, né? E você É, é uma enrola lá no decadência. final. É uma decadência, é a questão psicológica em que, né, a gente vai vendo a destruição da saúde mental e das escolhas né, mal realizadas e tal. Então, assim, total, o Kubrick largou a mão da humanidade, né? Ele tenta mostrar como a gente é falho
e como a humanidade falha, né, de modo geral. E aí, no ano seguinte, não no ano seguinte, 3 anos depois, novamente trabalhando com Kirk Douglas, mas aí numa posição diferente, né? Ele faz o mais hollywoodiano dos filmes dele, né? E, consequentemente, o único com essa característica assim tão marcante do cinema hollywoodiano, né? Um grande épico, um grande espetáculo que é o Spartacus, né? E aquela relação Uhum, boa que ele teve com Kirk Douglas durante as filmagens de Glória Feita de Sangue vai por uhum. baixo durante a produção de Spartacus, né? Porque o Kirk Douglas, além de o grande astro do filme, também era o produtor do filme. E se tem uma coisa que o Kubrick nunca gostou, foi de ser controlado. Ele, pelo contrário, ele sempre primou pelo controle absoluto nas produções dele. Eu acho que esse filme ele já começa Mática, complicado né? porque o Anthony Mann era o diretor, né, que Uhum. Inicial. começou as filmagens, teve problema com Kirk Douglas, né, que estava querendo mandar em tudo e justamente pelo que você falou, sendo o produtor do filme, e o Kubrick assumiu. E eu acho que essa experiência do Kubrick foi o que foi o maior aprendizado para ele não se meter nessas novamente, né? Não pegar projetos muito grandiosos, feito por outras pessoas, produzido por outras pessoas, em que ele não pudesse ter total controle, né? E você percebe, se você assiste a toda a filmografia do Kubrick, você percebe que Spartacus tem muitas qualidades, mas aquela marca kubrickiana, ela não está assim tão visível, né? Forte, Você sim, não percebe aqui e tá. ali, mas parece Kubrick, mas fica faltando É alguma porque coisa, né? filme que tem muita mão, acaba não parecendo nada, né? Nada. Você não tem uma identidade no filme. Então, por isso que é legal você ter, geralmente, diretores que realmente mandam, ou, enfim, pessoas, ou, sei lá, o diretor também é o roteirista, como o Kubrick geralmente era. Então, mas nesse caso é porque era uma bagunça, né? Total, mas o filme ainda é um bom filme, ainda Ainda gosto é do um bom filme, filme. é um grande épico, com grandes atuações, a escala do filme é gigantesca, eu fico imaginando a galera lá em 60 assistindo esse filme, né, no cinema, realmente deve Não, ter sido uma experiência grandiosa, assim. e o filme teve uma boa carreira nos cinemas, foi um sucesso, Aham, queria. E o Kubrick, você começa a perceber nele o desejo de testar diferentes gêneros. Ele não fica preso a um gênero uhum, específico, né? Você vê que Medo e Desejo é um filme de guerra, mas não é bem aquela guerra que você está acostumado a ver. Você vê A Morte Passou por Perto, você vê O Grande Golpe, tem um pouco daquele clima policial, suspense. Aí vem Glória uhum, Sangue, que é um drama de guerra, propriamente dito, sim, sim, que é um grande épico. Você vai vendo que ele vai testando novos gêneros. É como se ele quisesse se provar um grande cineasta em diferentes gêneros cinematográficos. E logo depois de Spartacus, ele faria aquele que seria o seu faroeste. Ele estava envolvido na produção, iria ser o diretor de A Face Oculta, estrelada por Marlon uhum. Brando. E, claro, da mesma forma que Kirk Douglas, muita atenção, tanto é que ele foi demitido. Marlon Brando terminou assumindo a direção do filme, foi o único filme que ele dirigiu. É um grande filme, discutivelmente. Eu fico imaginando como seria o Face Oculta, dirigido pelo Kubrick, Pelo Kubrick, sim. mas aí foi a gota d'água de vez. Ele se distancia de Hollywood, vai embora dos Estados Unidos e se autoexila na Inglaterra. É uma coisa até legal que a gente pode tocar aqui nesse momento. Muita gente pensa que o Stanley Kubrick é britânico, é inglês.
até por conta de os filmes mais conhecidos dele terem sido feitos na Inglaterra, mas ele é americano, de Nova York, e por conta Só se refugiou lá, né? só se refugiou lá e Foi ficou fugir. todo o resto da vida lá. E É. já em Londres, a primeira produção dele fora dos Estados Unidos, onde a partir daí ele passa a ter controle absoluto sobre os filmes, que ele faz Lolita, baseado num Sim, best-seller sim. polêmico da época, né, do Nabokov, do Vladimir Nabokov, Nabokov, aham. e é um filme também que chama a atenção, provoca tentativas de boicote, igreja, ligas das senhoras católicas, todo tipo de gente assim com um pensamento mais, eu não gosto nem de usar nesse caso conservador, com um pensamento mais reacionário mesmo, se levanta contra o filme. Esse Lolita do Kubrick é aqueles clássicos filmes e talvez um dos maiores da história em que houve uma tentativa de boicote mundialmente falando, né? Porque a obra original já era extremamente polêmica, se duvidava que, inclusive, eles usavam isso para o marketing do filme, né? Você pode pesquisar os pôsteres de Lolita, algumas das frases são como eles puderam fazer um filme de Lolita, né? Então o Kubrick, a produção do filme, usando isso a favor, de certo modo, até para atrair mais o público para o cinema, né? Eu gosto bastante do filme, é uma história controversa, uma história polêmica, mas definitivamente todo o cuidado, a assinatura do Kubrick, que também fez parte, né, da adaptação do roteiro juntamente com o autor original, mas é um baita filme. E é um filme que consegue misturar, né, mesclar de uma maneira assim muito bem dosada drama, Uhum. comédia e suspense também, né? Numa certa Sim, sim. medida, há um clima tenso de suspense no filme, principalmente na segunda metade do filme. Mas há também muito, Uhum. claro, em alguns casos é um humor assim mais ácido, né? Mas nem por isso menos engraçado. Sim, são personagens. Por coincidência, há não muito tempo, há alguns meses, eu fiz um vídeo sobre Lolita, revi Lolita, porque eu tinha assistido pela primeira vez há muito tempo, e os diálogos ainda são tiradas, e aquele humor mais ácido, aquele humor que até hoje que envelheceu muito bem, digamos assim, né? São personagens que não são tão lineares, são personagens à frente do seu tempo, claro, né, com vários problemas ali, personagens, obviamente, com dualidades problemáticas, e isso é brilhante do filme, né? Você vê que é um filme de 62, então é muito, muito antigo. E depois ele parte mesmo para a comédia, mas é uma comédia de guerra, talvez, ou uma comédia bélica, ou uma Uma comédia sátira, pastelão, uma sátira à Sim, tensão sim. da Guerra Fria, né, que é o Doutor Fantástico, que traz à frente do elenco, em múltiplos papéis, o Peter Sellers, que já era um comediante bastante popular naquela época e que havia trabalhado com ele em Lolita, né, 2 anos antes. E Doutor Fantástico é um filme que, a exemplo de Lolita, e infelizmente, pelo que a gente acompanha no noticiário, não do momento, mas já de algum tempo, né? Vide o 11 de setembro e outros conflitos que a gente teve, Doutor Fantástico continua também bastante atual. Muito atual. E eu acho que ainda pelos próximos 100 anos ou mais vai continuar, viu? Tanto pelas discussões, quanto pelos personagens, a caricatura dos personagens, A ironia, né? né? A ironia, passa década, a sede pelo poder e todas essas coisas que envolvem pessoas extremamente poderosas, né? E seus diálogos e suas ambições é algo que ele trabalha de maneira muito, muito
assertiva nesse filme, muito bom. O Eles, texto é eles, dis, maravilhoso. eles discutem a paz na sala de guerra. Só. Exatamente. É uma grande ironia, né? Como você bem disse. E aí passa Doutor Fantástico, que também tem uma boa acolhida do público. Isso é uma coisa bem curiosa em boa parte dos trabalhos do Kubrick, né? É um diretor Uhum. que sempre teve o respeito da crítica, sempre foi considerado assim um autor, um cineasta acima mesmo da média, um dos grandes cineastas da história do cinema, mas também um cineasta que sempre conseguiu chegar ao grande público, né? Tudo bem, seja pela Sim. polêmica das histórias, seja pelo marketing, ele era muito bom no marketing pessoal, né? Todo esse mistério em torno da vida dele, em torno da produção, mas indiscutivelmente eram filmes que tinham um bom retorno financeiro também. E aí, depois de Doutor Fantástico, ele faz o que naquela época foi uma grande revolução na produção de um filme. E ainda hoje você percebe que esse filme envelheceu muito bem, apesar de os efeitos terem sido aprimorados sensivelmente, mas não tem como negar os avanços trazidos por 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é exemplo de Lolita, é também baseado no livro, né, do Arthur C. Clarke, o 2001, e até por conta do sucesso desse filme e da temática dele, né? Ainda hoje muita gente acredita que o homem nunca pisou na Lua, né? Que na verdade teria sido um filme feito pelo Kubrick. Existem muitas teorias, muitas. Sim. Você vê, ele fez tão bem aquilo, né, que ele plantou a semente, acabou indiretamente plantando a semente na cabeça. E 2001 é aquele tipo de filme quase meme que as pessoas utilizam hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente glorifica o filme, porque é um filme extremamente importante para a história do cinema, mas também é um filme que as pessoas falam, nossa, é aquele filme chato, é aquele filme que são 2 horas e meia de puro nada e tal, quando na verdade, né, quem de fato gosta do filme sabe das camadas e camadas, significados, a questão existencial e da humanidade como um todo. E como esse filme, né, Marden, ele foi uma grande inspiração para dezenas de ficção científica que vieram depois, incluindo Star Wars e muitas outras, né? É um filme que, ficção científica, na segunda metade da década de 1960, era considerado um gênero pequeno. Era Sim, sim. muito popular na década de 1950. Eram produções baratas, produções que usavam sobras de cenário, elenco de segunda, coisas assim, bem baratas mesmo dentro da indústria. Mas 2001 elevou o gênero a um patamar poucas vezes igualados desde então. E o filme é de 1968, já tem 55 anos, e é um filme, quase 55 anos, e é um filme que continua ainda marcante, importante, relevante. E, como você bem disse, abriu o caminho para, em termos de ficção científica, muita coisa que foi feita a partir do final dos anos 60 até hoje não existiria se não tivéssemos o 2001 lá em 1968. Para você ver como o Kubrick ele sempre foi à frente do seu tempo, né? A ficção científica era mínima naquela época, então ele fez um filme que basicamente, né, é todo no espaço e todo aquele visual, todos os efeitos práticos, isso inspiraria, né, como a gente falou, dezenas de títulos de ficção científica na década de 70, década de 80 e assim por diante. E assim como a gente pode tratar os filmes do Kubrick como filmes cult, etc., eram filmes que conseguiam, como você disse anteriormente, um apelo comercial muito grande.
Porque o 2001, por exemplo, ele custou 10 milhões de dólares e ele faturou quase 200 milhões de dólares, né? O que é uma quantia assim muito relevante para a época, principalmente se você pegar o orçamento do filme. Então ele conseguia trazer toda essa qualidade, essa revolução, mas também um retorno comercial muito considerável, né? E voltando àquela história de que ele teria feito o famoso vídeo da chegada do homem à Lua, quando me Uhum. contaram isso uma vez, tempos atrás, eu disse: olha, não tem chance nenhuma de o Kubrick ter dirigido esse filme. Começa que ele é muito mal enquadrado. Se foi ele disfarçou muito bem, Olha, viu? exato, sem chance. Perfeccionista como ele era, ele jamais faria um vídeo como aquele que a gente viu. Ele seria muito mais intenso, você veria melhor as coisas, a câmera estaria melhor posicionada, tudo, seria outra história. Sim, sim. E aí, em 71, ele faz um filme que gera tanta polêmica, ou em algum grau até mais polêmica do que o Lolita, né? Quase 10 anos antes, que é o Laranja Mecânica. O filme ficou 7 anos proibido aqui no Brasil, ele é de 1971, ele só foi lançado no Brasil, só foi liberado no Brasil em 1978, e com as famigeradas bolinhas cobrindo a genitália dos atores, atrizes em algumas cenas. O curioso é que em muitos países ele foi proibido por conta do seu conteúdo político. Na Ah, própria é? Inglaterra, ele sofreu algumas represálias justamente por conta do conteúdo político do filme. Aqui Ah, no Brasil, ele ficou 7 anos proibido por conta de nu frontal. entendi. O É, pudor e pediu que tanto é que para você ver, né? totalmente liberado, né? Apareciam bolinhas que Uhum. eu vi esse filme quando ele foi liberado na época, em 78, no cinema, e eu fiquei incomodado porque as bolinhas criavam um efeito completamente diferente na plateia. A plateia começava a rir do É ridículo porque é ridículo, das né? É bolinhas, que eram ridículo. aquelas Sim. bolinhas passando de um lado para o outro. Você perde metade ou mais da metade do efeito do filme, né? Do impacto do filme. Porque, de fato, é até então o filme mais violento do Kubrick, o filme mais ousado em termos de, né, dele colocar a nudez, dele juntar isso com a violência, com vários momentos completamente claustrofóbicos, digamos assim, né? E é claro que o impacto para aquela. Ainda hoje, se a gente for pegar o Laranja Mecânica e assistir, se botar uma pessoa que nunca assistiu, ela pode ficar relativamente incomodada. Mas é engraçado a gente ver como o filme foi proibido durante tanto tempo por motivos diferentes, né? Do Exato. político à nudez frontal. Então. Esse foi o primeiro filme do Kubrick que eu assisti na minha vida. Uhum, Vi no cinema, o revi outras vezes no cinema também. A Cinemark tinha uma sessão de clássicos, né? Foi um dos uhum. reprisados. Eu tive o prazer de rever Laranja Mecânica no cinema, numa cópia restaurada, sem as bolinhas. O 2001, que eu já tinha visto antes na televisão e depois em casa em vídeo, mas nunca tinha tido o prazer de vê-lo na telona. Pude vê-lo nessa sessão de clássicos da Rede Cinemark, que eu espero que volte, porque tinha muita coisa legal que eles exibiam. E o Kubrick dá uma parada de outros 4 anos, e aí vem com Barry Lyndon, em 1975, um filme que demandou até a criação de uma lente especial, porque Sim, que sim. se passava no século XVIII, e o Kubrick queria que a imagem fosse tão real, Natural, 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 né? mais natural possível, como se tivesse uma câmera
lá naquele período, século XVIII, interior da França, interior da Inglaterra, com luz de velas, né? Então ele precisou Sim, o filme todo é desenvolver a luz de velas, né? precisou desenvolver uma câmera sensível o suficiente para capturar a imagem, né? Adaptada pela NASA, né? Que fique bem claro. Exatamente. Ele precisou pedir, recorrer à NASA para conseguir, e ele conseguiu, né? Trazer Isso, essa. essa tecnologia, né? Isso deve ter reforçado aquela teoria de que ele fez o filme Tá da. vendo? Eu tenho certeza que entre os tópicos que as pessoas da teoria da conspiração levanta é isso, é que ele tinha lá o contato dele com a NASA, né? Olha, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora. Eu amo Barry Lyndon, o filme, mas eu detesto Barry Lyndon, o personagem. O personagem, mas eu acho que é super compreensível, né? E faz parte, assim. Eu acho que eu acho que essa imersão que o Kubrick faz naquela época, da maneira que ele faz, e era isso que ele queria causar ao público, obviamente, é que é o grande mérito do filme, né? Independente de personagens, independente de outras coisas. É um filme que eu vi esse filme no cinema, mas estava numa cópia ruim naquela época. Na época que eu vi no cinema, foi numa reprise anos depois da estreia, uns 10, 12 anos depois da estreia. Era Uhum. uma cópia que já devia ter sido exibida tantas vezes que ela já tinha muitos riscos, muita Já sujeira, estava gastada está bem completamente. desgastada. Eu não, Uhum. provavelmente o operador lá na cabine não deve ter ajustado corretamente a lâmpada, ou a Hum. lâmpada já estava velha, assim, já precisava ser trocada. Eu não tive uma boa experiência com o Barry Lyndon quando eu vi no cinema, mas Uhum. depois, muitos anos depois, quando ele foi lançado em Blu-ray, Uhum. pude rever numa tela boa, grande. Cara, eu ficava parando de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, só para ficar admirando. Pareciam pinturas, telas assim, expressionistas, uma A mais primeira bonita vez do que que a você outra. viu, primeira vez que você viu ele no cinema, você lembra o ano? Foi, Foi já na década de 80. ele veio muito tempo depois, 86, então. 87, tinha mais ou menos uns 10, 12 anos do lançamento dele no cinema. Eu lembro bem de estava andando com meu pai no centro da cidade, de ter visto o cartaz do filme no cinema. Mas na época que ele foi lançado, eu não tinha ainda 18 anos, o filme Ah, tá. tinha 18 anos. Eu nem sei se Sim. meu pai chegou a vê-lo na época no cinema, mas eu me lembro do cartaz, aquele cartaz fundo branco e a silhueta do Barry Lyndon com aquela rosa vermelha, assim, eu lembro vivamente de ver o filme em cartaz, né? Mas Caramba. não fazia nem muita Uhum. ideia assim da importância do filme. E depois, quando eu pude vê-lo, eu vi em condições bem ruins, né? Eu fui apreciar o filme muito melhor quando ele saiu em home video, assim, em Blu-ray especificamente. É porque nas condições que você viu no cinema, estraga completamente a intenção do Kubrick de passar, né, a sensação da época. Então, ou talvez não, porque você disse que estava tudo desgastado, parecia até né, realmente saído daquela É, época, o né, filme do daquela século época, né? XVIII. É, E o Kubrick era um cineasta tão perfeccionista que ele opinava até no tamanho e na cor das legendas dos filmes dele. meu Deus. É, Era um rapaz que gostava de controle, né? Queria ter controle a todo custo. E é nessa época, né, que o Kubrick ele cada vez mais passa a espaçar os lançamentos, né? No meio da década de 70 para lá, década de 80, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 7 anos, isso. que é o caso do próximo filme dele, né? Que foi feito 5 anos depois de 5 anos. que eu sei que é um dos seus filmes favoritos, né? Ou Sim.
Você começa agora, Lucas. Ah, o Iluminado? O Iluminado. Não, o Iluminado é muito engraçado, né? Porque eu sou um grande fã do Kubrick, inclusive eu nem mostrei, né? Mas eu vou levantar Ah, aqui. você tá a Eu caráter vim, hoje. eu vim a caráter aqui, written and directed, mas e sou um grande fã do Stephen King, né? Que odeia o filme do Kubrick. Mas assim, e é legal, porque eu amo o filme do Kubrick, é um dos. Se me perguntar uma lista de alguns dos meus filmes favoritos, o Iluminado vai estar lá, mas eu também gosto muito da obra original, né? Porém, distintas, né? Cada uma é uma. O que o Kubrick fez é um negócio brilhante, o que o Jack Nicholson fez é um negócio brilhante, toda a imersão, toda a questão. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, eu era moleque, tô com 31, eu tinha, sei lá, eu tinha 13 anos, eu acredito, e a claustrofobia de O Iluminado e aquela todo o horror, todos aqueles personagens, né, macabros e situações específicas foram o que me fizeram amar tanto o terror, ir atrás de terror e investigar cada vez mais. E é um filme maravilhoso, sim, maravilhoso. E o Stephen King caiu na bobagem de falar mal do filme e o Kubrick aproveitou, né? Ele sabia ali uma boa polêmica, né? E aí tirou Sabia. proveito disso. Exatamente. O Kubrick, ele comercializava a polêmica em cima dele, né? Ele falava, vai ser assim, então vamos usar isso ao nosso favor. E eu acho que, por mais que eu estava até vendo, né, o retorno financeiro do Iluminado, ele não foi tão bom quanto outros filmes do Kubrick, né? Ele foi mais caro, ele foi 19 milhões de dólares e a receita foi quase 45. Não foi tão lucrativo como, por exemplo, o que a gente citou 2001. Mas eu acho que é um filme que vai ficar para a história como um dos maiores exemplos de filmes de horror, né, já criados. E o Stephen King chegou até a produzir uma outra versão, segundo ele, mais fiel ao livro dele, mas que eu vi, gente, não tem jeito. Ele pode Não até ser chega nem fiel ao perto. livro, mas não é Foi para cinema. TV, assim. Não Eu é tenho a cinema. tela aqui. O Stephen King, eu amo ele como escritor, os personagens que ele cria, as histórias, mas geralmente quando ele decide produzir ou dirigir alguma coisa, acaba sendo uma catástrofe, entendeu? E eu acho que o Kubrick ele sabia disso, tanto é que tanto em 2001 quanto em Lolita, ele adaptou livros e trouxe os escritores como co-roteiristas com ele. Ele não repetiu isso em O Iluminado, porque eu acho que dois bicudos não se bicam, né? Então, ele falou: não, esse aqui eu vou fazer sozinho, e deu no que deu. Eu acho que o que pegou no caso do Stephen King, ele disse isso em muitas entrevistas, que o Iluminado era uma obra muito pessoal para ele, tinha muito dele, de problemas que ele estava enfrentando numa certa altura da vida dele, e aí Sim, vendo a história tomar um rumo bem distinto, diferente. filme diferente daquilo É. que ele havia imaginado, claro, isso deve ter magoado muito ele. Sim, incomodado, né? São dois autores, né? Aí eu prefiro ver daquela forma. São duas obras diferentes, com dois autores geniais por trás de cada uma delas, né? E não tenho como falar de Iluminado e não fazer uma ponte com o jogador número 1 do Spielberg, feito quase 40 anos depois, e que tem, numa sequência que homenageia o Iluminado, um dos pontos altos do filme. Sim, sim, exatamente. Você vê, né? Meio século depois e o negócio ainda tem uma relevância que consegue realmente muito bem lembrado. Eu não tava lembrando que estava lá no jogador número 1.
realmente. E para não ser injusto, né, Madden, porque eu falei do Jack Nicholson, mas a Shelley Duvall tá maravilhosa também, né? Eu acho, Sim. não à toa que ela adoeceu, porque foi exigido muito dela, isso já não é, aí já não é uma teoria da conspiração, né? Isso é Aí real. isso é real, é a própria atriz falando depois e tal, mas em tela, a entrega dela, o trabalho também, juntamente com o Jack Nicholson ali, é o casal casal do ano, daquele ano, de Verdadeiro 1980. casal Neuras, né? Não sei se você lembra Casal Neuros. das Sim, historias do casal Neuras, é bem aquilo. casal Neuros. E aí, ó, esse espaçamento grande entre os filmes, de Aumenta, né? 1980 pula para 1987, 7 anos. 7 anos. Aí a gente Sim. tem Nascido para Matar, um filme de guerra que se passa no Vietnã, rodado nos arredores de Londres, porque o Kubrick não saía de casa. Mais uma neura, mais uma cisma dele, né? Ele Você, falou: vai gravar, vai ter que gravar aqui no quintal de casa. você chegou a ver Nascido para Matar no cinema? Não, você ainda Não, eu não criança quando tinha ele estreou. nascido. Para ser bem sincero, a primeira vez que eu vi Nascido para Matar foi no SBT. Passava muito à noite no SBT. Mais uma vez, muito moleque, era adolescente, mais ou menos na mesma época que eu vi Iluminado. E, particularmente, é um dos meus filmes favoritos do Kubrick. Assim, eu acho incrível aquela primeira parte, né? Você tem a divisão, né, das duas partes. Eu acho a primeira parte ali no cartel e tal, no treinamento, uma coisa, é um quase um filme de terror, né, que o Kubrick faz. E aí vem a parte 2, que é aquela parte que é um momento da guerra, que muita gente, quando fala de guerra, pensa no confronto, né? De ir para frente com a arma, para a luta, leva tiro, dá tiro. Isso acontece no terceiro ato do filme, né? Mas a segunda Sim, é aquela, digamos, parte burocrática da guerra, né? Que é o que a gente exato. vê. Aqueles soldados, depois daquele intenso treinamento, estão lá no escritório, censurando notícias, fazendo trabalho assim de escritório mesmo, né? Sim. O Horn Me Love You Long Time, né? Nas horas vagas, passeando lá com as prostitutas. Aí a gente chega na guerra propriamente dita no terceiro ato. Inclusive, as cenas da guerra também são cenas muito marcantes, né? A maneira como ele consegue filmar, levar os personagens, a densidade, a tensão, né, que ele cria naqueles momentos ali que tem um sniper e eles estão chegando ali num lugar todo destruído e tem, né, as pedras e os caras começam a tomar tiro, é maravilhoso. Até o Mickey Mouse no final, né? A musiquinha do Mickey Mouse, que também é muito marcante. Olha, tem um filme de terror que eu gosto bastante, eu acredito que você tenha visto, e que presta Hum. bela homenagem ao Iluminado. Eu estou falando de Os Espíritos, do Peter Jackson. Sim, Ele sim. vê o sargento no cemitério, a alma do sargento, o espírito dele, botando Não, no lugar. o Peter Jackson deixou bem claro, né, o amor dele ali pelo Full Metal Jacket. Mas é bem lembrado, não estava lembrando dessa referência. E aí a gente chega, Lucas, 12 anos depois de Nascido para... 12 anos. No último filme que ele vem a dirigir. O filme chegou a ser lançado meses depois da morte dele. O Kubrick morreu no dia do meu aniversário, 7 de março Foi? de 1999. É, É, morreu no dia do meu aniversário. E o Full Metal e o Eyes Wide Shut, né, o De Olhos Bem Fechados, foi lançado no início do segundo semestre, eu acho que em outubro ou setembro de 1999. Ele já estava com o trabalho de montagem bem adiantado, mas tinha, como era costume dele, deixado
tudo anotado, minuciosamente anotado, que aí Uhum. o montador nem teve muito trabalho para finalizar o filme. E é um filme que, em certa medida, dialoga não com a história, mas um pouco com aquela temática erótica que ele havia explorado em Lolita. Só que aí com Sim, um casal vivido pelo Tom Cruise e a Nicole Kidman. eu gosto muito. Outro filme que eu revi recentemente e que ficou melhor ainda, eu acho que ele traz toda a questão do mistério, né, da sociedade secreta, O que é da real e o que é fantasia. isso, a obsessão, né, do personagem do Tom Cruise, mas acima de qualquer coisa, é um filme sobre, né, a relação entre o casal principal e a crise que eles estão vivendo, né? Então, talvez a questão da fuga, das oportunidades que surgem, mas eu acho que, primeiro, a entrega do Tom Cruise, da Nicole Kidman é incrível, né? Mas eu acho que o filme tem toda essa coisa nebulosa, né? Esse suspense, esse mistério, que ajuda a intensificar esses dramas pessoais de cada um ali, né? E olha, eu gostava do Tom Cruise nessa época, já tinha visto vários filmes com ele, Uhum, mas com De Olhos Bem Fechados, ele ganhou o meu respeito absoluto. Porque sim, um astro como ele, no auge da popularidade, suspender tudo, absolutamente tudo, todos os projetos, tudo que ele estava envolvido, suspender por 2 anos, se mudar para Londres, porque queria ser dirigido por um diretor do calibre de Stanley Kubrick e se submeter a todas as exigências dele, né? Ele se entregou sim. mesmo, tanto ele como a então esposa dele, a Nicole Kidman. Mas para mim, e olha, eu acho bem emblemático. Logo depois, o Cruise começa a arriscar mais em alguns papéis. Ele faz o Magnolia pouco depois, ele começa Isso, a ser um exatamente. ator bem mais denso, mais profundo e mais exigente nas escolhas que faz. E eu acho que o De Olhos Bem Fechados é assim, o ponto de virada da carreira dele. Eu acho que essa escolha do Tom Cruise talvez tenha sido uma das melhores da vida dele, porque assim, ele abdicou de outros projetos mais populares, mas ele teve a honra de não só ser dirigido pelo Kubrick, como o último filme do Kubrick, né? Então, o Kubrick morreu aos 70 anos, infelizmente, né? Foi jovem ainda, dava para ter. Se bem que ele já estava espaçando 12 anos de filme, não sei se ele. Mas é um filmaço, e para mim, facilmente está entre as melhores interpretações, não só do Tom Cruise, como também da Nicole Kidman. E eu não vou dizer aqui a frase, mas para mim tem uma das melhores frases de fechamento de filme. Para mim só tem uma que é melhor do que essa, que é o Ninguém é Perfeito, de quanto mais quente, melhor. Mas a frase que a Nicole Kidman diz no finalzinho do filme, a última fala dela, que é a última fala do filme, é Aham. muito boa. Essa fala é basicamente não só a principal temática do filme, como a resolução de tudo aquilo que a gente Exatamente, estava vendo, exatamente. né? É uma É frase 2 horas e meia, pequena. É, pronto, resolveu, era sobre isso, né? Por isso que eu uhum. falo que é um filme muito mais simples do que ele parece ser, mas a jornada dessa simplicidade até esse final é impecável, assim, eu gosto muito. E estamos chegando ao fim dessa conversa, Lucas, e eu queria destacar 2 filmes que o Kubrick planejou durante muitos anos, mas não conseguiu realizar. O primeiro dele terminou sendo feito, efetivamente, que é o Inteligência Artificial, um projeto que ele acalentou durante muito, muito tempo e que o Steven Spielberg terminou assumindo a direção. O próprio Kubrick, pelo que eu li uma vez,
chegou a convidar o Spielberg para dirigir o filme. Ele iria trabalhar apenas como produtor. O Spielberg Entendi. ele havia escolhido o Spielberg para dirigir o filme. E com a morte dele em 1999, o Spielberg abraçou o projeto e, simbolicamente, lançou 2 anos depois, em 2001, o Inteligência, 2001, olha aí. o Inteligência Artificial, que, a exemplo de Nascido para Matar, por exemplo, tem 3 arcos bem distintos. Eu tenho até um grande amigo Tem. aqui em Curitiba que costuma dizer que o Inteligência Artificial tem 3 arcos bem distintos, cada um dirigido por um diretor diferente. Ele defende que o primeiro arco do filme é Ah, Kubrick puro. aham. O Sim. segundo arco é Spielberg puro. É Spielberg, o segundo arco. E o terceiro e último é do Zé Pirelli. Zé Que é Pirelli. o que a galera geralmente não gosta, né? Aí Exatamente. falar. Mas Ah, eu acho ótimo essa definição boa, boa. dos 3 arcos, né? Sim. Faz sentido, faz sentido. E o E se segundo você projeto, que é uma pena, né? Que eu sei qual, que você não me falou qual é, mas é o é, Napoleon, né? O Não. Napoleão E Bonaparte. o Spielberg já vem trabalhando há algum tempo para transformá-lo numa minissérie para Uhum. HBO. Não sei se esse projeto vai vingar, eu nunca mais li nada sobre isso, mas olha, da mesma forma que o Inteligência Artificial, e em especial no Napoleão, o Kubrick deixou um livro de mais de 1.000 páginas. É, o filme tá pronto, O né? filme O está pronto. filme Aliás, o roteiro, a pré-produção, é, assim, tudo entre lá. aspas, mas o Ridley Scott tá filmando o Napoleão, né? Eu não sei se Se o é esse quanto Napoleão, ou eu não sei o quanto que ele vai pegar do material do Kubrick, se tem alguma coisa do material do Kubrick, inclusive o Joaquin Phoenix vai ser o Napoleão, né? Mas existe, lançaram esse roteiro do Kubrick como livro, que fez um sucesso absoluto, e a história por trás porque o Kubrick ele ficou obcecado com Napoleão, né? Ele estudou Napoleão por anos, ele leu tudo que tinha sobre Napoleão, ele fez muito ensaio ali, muita coisa. Ele guardou na casa dele testes de figurino que foram realizados na época que ele tentou lançar o filme. Então, assim, o carinho que ele tinha era muito grande, né? eu acho que ele começou a trabalhar nesse projeto pouco depois do Barry Lyndon, talvez até pela aquela proximidade temporal das histórias, né? Mas Eu acho que foi um pouco. Ele até tentou antes, fazer um né? pouco antes. Foi depois de 2001. E aí Já nessa época, né? Barry Lyndon foi o que ele pôde fazer em sentido de uma história épica e tal, que estava dentro do orçamento dele, das capacidades, porque Napoleão seria um filme grandioso, né? Então, mas assim que ele terminou 2001, ele queria fazer. E para fechar, Lucas, eu sei que essa pergunta é uma pergunta capciosa, mas qual é o seu Kubrick favorito? Eu vou, infelizmente, eu vou ser clichê, né? Eu vou falar o Iluminado, mas é uma questão puramente nostálgica, é uma questão de, acredito que tenha sido o filme do Kubrick que eu mais assisti, que tenha sido ali o primeiro que eu tive contato com Kubrick de verdade, mas é um diretor que, apesar de ter entregado relativamente poucos filmes, né, para uma carreira de tantas décadas, mas são filmes que, pelo menos, digamos, 10 deles são obras de arte, né? Que você coloca facilmente em qualquer lista de melhores de todos os tempos e melhores dentro dos gêneros específicos que ele explorou. Exatamente. É porque ele tinha esse desafio para si, né? Fazer um drama, fazer uma comédia, fazer um drama de guerra, fazer um épico, fazer uma ficção científica, um terror. E você tem algum Laranja Kubrick Mecânica. preferido? Laranja É, Mecânica. Também por uma questão sentimental, né? Foi o primeiro filme dele que eu vi
mas é Uhum. um filme que ainda hoje mexe comigo. Sempre que eu vejo, é um filme que me impacta. É um filme muito forte pela temática, pelo desempenho dos atores, em especial do Malcolm McDowell. A trilha Ah, sonora, incrível. tudo no filme. Eu revi não faz muito tempo, deve ter uns 5 meses, e é um filme Uhum. que continua muito forte. Claro, se eu ampliar a lista, entra 2001, entra Doutor Fantástico, entra Glória Feita de Sangue, entra De Olhos Bem Fechados, Nascido para Matar, O Iluminado, mas Laranja Mecânica tem um Tem um lugar carinho especial. especial. Ele Aham. entraria no meu top 3 também do Kubrick, eu acho que ele juntamente com. E aí entra a polêmica, porque eu acho que eu tenho um carinho grande e nostálgico pelo Full Metal Jacket, né? Que a gente. E talvez em quarto o 2001. Mas é difícil, né? Porque o cara É. fez tanta coisa boa, realmente. O Mas que mais bom, correto, o mais correto seria um empate técnico empate de técnico. vários filmes. Você acha que se o Kubrick tivesse que ter ganhado Um um Oscar. Oscar, seria por Laranja Mecânica? Olha, sinceramente, analisando a academia como ela é, eu acho que ele poderia ter ganho pelo Glória Feita de Sangue, que é um filme que se fosse feito hoje, ele teria uma chance muito forte de ganhar pela temática que o filme tem, pela ideia que o filme defende. 2001 também era um filme 2001, acho que era muito possível. impactante, mas a academia até hoje não valoriza a ficção científica, não, É, categorias principais. Então, tem esse senão aí que afasta a possibilidade. Barry Lyndon poderia também, é aquele filme que tem a cara da academia, né? e ele Mas realmente. também não ganhou. Mas olha, Kubrick não precisa de um Oscar, né? Assim como O Oscar que precisa do Kubrick, né? exatamente o Oscar que precisa do Kubrick. Exatamente. E eles se arrependem, tá? Eu acho que os de longa data ali que estão por trás, não é possível. Obrigado, Lucas. E a gente termina aqui essa conversa sobre Stanley Kubrick. Deixa aí embaixo nos comentários qual é o seu Kubrick, quais os seus Kubricks favoritos. Acesse lá o canal do Lucas, o Refúgio Cult. Como eu já disse, tem o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo Cinemarden. Valeu, muito obrigado aí.